Talvez você esteja aqui porque, de alguma forma, sente que falhou. Sente que algo dentro de você caiu, perdeu força, perdeu brilho. E por mais que você tente esconder, há momentos em que o peso do que não deu certo se torna tão presente que parece te empurrar contra a própria mente. Então deixa eu te perguntar, será que você realmente fracassou? Ou será que você apenas viveu algo que tentou te convencer de quem você não é? Às vezes, a sensação de falha não vem do que aconteceu fora, mas do que começou a ecoar dentro. Talvez seja o medo sussurrando que você não consegue mais, a dúvida perguntando se vale a pena continuar, a angústia apertando o peito como se estivesse te medindo pelas suas quedas. Mas olha com sinceridade, será que é justo medir a sua essência por um momento de dor? Porque existe um ponto que todos tentam fugir, mas cedo ou tarde precisam enfrentar. Ninguém atravessa a vida sem tropeços. Ninguém. E isso não te diminui, não te faz menor, não te faz incapaz. Às vezes, o que você chama de fracasso é apenas a versão inacabada daquilo que Deus está formando em você. Há processos que doem, há caminhos apertados, mas nada disso define seu valor. E antes que você se julgue com tanta severidade, respira e se observa. Você está ferido, não acabado. Você está cansado, não derrotado. Você está inseguro, não incapaz. Talvez por isso esse momento seja tão importante, porque é justamente aqui, nessa encruzilhada emocional, que Deus te faz lembrar que a sua história não termina na queda. Ela recomeça na coragem de se levantar. O Senhor é quem te sustenta. Salmos 37, 24. Quando você olha para si, o que vê? Talvez veja alguém que tentou e não conseguiu. Alguém que se doou, se esforçou, acreditou e mesmo assim se deparou com um resultado frustrante. E essa frustração, quando não cuidada, começa a se transformar em uma lente distorcida pela qual você passa a enxergar tudo. De repente, o espelho não reflete mais alguém com potencial, mas alguém com defeitos. A mente não lembra mais das conquistas, mas das falhas. E o coração, que antes esperava, agora teme. O medo do futuro, a angústia de repetir erros, o desânimo que pesa como se estivesse arrancando sua força pelas raízes. É importante você perceber isso. Não é só cansaço, é desgaste emocional, espiritual e mental. Mas deixa eu te perguntar algo que talvez você nunca tenha se perguntado. Por que você acredita mais na sua falha do que na sua possibilidade de vitória? Por que a voz da perda fala mais alto do que a voz da esperança? É porque o fracasso grita e a vitória costuma chegar sussurrando. O fracasso te lembra do que você perdeu. A vitória te lembra do que ainda pode ser construído. E quando o coração está machucado, o grito parece mais convincente do que o sussurro. Mas a verdade é que Deus nunca te chamou pelo nome da tua queda. Ele nunca te olhou a partir do que não deu certo. Ele te olha pelo que Ele já decidiu que você vai se tornar. Porque eu bem sei os planos que tenho para você. Jeremias 29, 11. Se os planos são de paz, então a tua falha não é o fim, é apenas um ponto intermediário. Respira, ajusta a lente. Você não é o que falhou, você é o que continua. Você já percebeu como a mente tem o poder de transformar uma pequena queda em um abismo gigantesco? É como se dentro de você houvesse uma sala escura, onde o passado fica repetindo cenas, como se quisesse te convencer de que tudo o que você tenta fazer está condenado a dar errado. E então vem aquele pensamento que dói. Será que eu sou o problema? Mas deixa eu te levar a uma reflexão diferente. E se o que você chama de problema for apenas uma etapa do seu amadurecimento emocional? E se o que você viveu não for um atestado da sua incapacidade, mas um chamado para você se conhecer mais profundamente? Porque quando você se sente fracassado, não é apenas tristeza, é vergonha, é o peso do julgamento interno, é a sensação de não corresponder às próprias expectativas.
Isso machuca, machuca muito. E às vezes você tenta ser forte, tenta seguir, tenta não demonstrar. Mas o coração sabe quando algo não está bem. O desânimo chega como um visitante indesejado. A dúvida se instala como uma nuvem pesada e o medo se torna um companheiro silencioso que tenta te convencer de que desistir seria mais fácil do que tentar de novo. Mas olha para dentro, com sinceridade. Essa dor não está aí para te parar, ela está aí para te despertar. Deus não permite certas rupturas para te destruir, mas para alinhar você com um propósito maior. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. Se Ele está perto, então o que você vive agora não é abandono, é cuidado, é processo. E processo dói, mas também transforma. Talvez você tenha acreditado por muito tempo que ser forte significava nunca falhar, nunca hesitar, nunca cair. Mas força não é ausência de fraqueza, é decisão apesar da fraqueza. E isso é algo que a dor tenta esconder de você. Ela tenta convencer que a queda é definitiva, que o erro é imperdoável, que o retorno é impossível. E quando esse tipo de pensamento se instala, o coração fica pesado, lento, como se estivesse carregando uma mala cheia de expectativas quebradas. Você olha ao redor e sente como se todo mundo estivesse avançando enquanto você ficou preso no mesmo ponto. Mas deixa eu te perguntar, será que você está parado mesmo? Ou será que Deus está te fazendo respirar fundo antes de subir o próximo nível? Porque às vezes Ele te segura não para te punir, mas para te preparar. Você sente medo, sente dúvida, sente aquela angústia que aperta o peito como se estivesse prendendo a própria respiração da alma. Isso é humano, isso é real. Isso faz parte de quem sente de verdade, mas não confunda sentir com ser. Você pode estar se sentindo fraco, mas isso não significa que você é fraco. Pode estar se sentindo perdido, mas isso não significa que não exista um caminho. Pode estar se sentindo derrotado, mas isso não significa que a vitória não esteja se aproximando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Salmos 23:4. O vale não define você. O vale apenas mostra o quanto você é capaz de atravessar. Há momentos em que a mente parece um campo de batalha e cada pensamento é uma flecha que tenta atravessar sua paz. O medo de tentar outra vez, a dúvida se você realmente é capaz, a angústia que parece crescer quando você está sozinho. Talvez você se pergunte, por que ainda dói tanto? Por que ainda pesa tanto? Porque o fracasso não é apenas um acontecimento. Ele cria cicatrizes internas, memórias emocionais, sensações que ficam guardadas em lugares profundos da consciência. Mas mesmo assim, dentro desse cenário sombrio, existe uma verdade que tenta te chamar de volta. Você não é o que você perdeu. Você é o que ainda pode conquistar. E isso não é frase motivacional, é realidade espiritual. Deus não constrói vencedores sem permitir que enfrentem desafios. Não fortalece alguém sem permitir que a pessoa aprenda a se levantar. Não molda um caráter firme sem permitir que o vento balance um pouco a estrutura. Então, antes de se culpar tanto, pergunte a si mesmo, será que essa dor é realmente sinal de fracasso? Ou é sinal de que algo maior está nascendo? Porque tudo o que nasce provoca ruptura. Toda mudança provoca desconforto. Não é castigo, é construção. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Isso significa que você não foi criado para viver eternamente nas sombras da sua dor. Há algo avançando dentro de você mesmo quando você não percebe. É interessante como a dor consegue amplificar tudo. Um erro pequeno parece gigantesco. Uma palavra dura parece eterna. Um momento ruim parece definitivo. E nessa amplificação emocional,
A mente começa a acreditar em coisas que não são verdade. Começa a achar que você não serve, que você não consegue, que você não merece recomeçar. Mas deixa eu te perguntar diretamente. Desde quando a sua identidade depende de um momento de fraqueza? Desde quando Deus te mede pelo que deu errado? Você está cansado, e eu sei. Está com medo, eu sei. Está tentando esconder a dor dentro de um sorriso, eu sei. Mas Deus também sabe. E Ele não te olha com acusação. Ele te olha com compreensão. Ele te olha com misericórdia. Ele te olha com promessa. Você está carregando um peso emocional que não deveria carregar sozinho. A culpa, a vergonha, o desânimo, tudo isso tenta apagar a chama da tua força interior. Mas Deus diz, não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Não é sobre você ter falhado, é sobre você ter alguém que te sustenta além da falha. E quando você entende isso, algo muda. O coração suaviza, a mente descansa, a alma respira. A verdade é que existem dias em que você não vai sentir coragem. Existem dias em que você não vai sentir fé. Existem dias em que você não vai sentir direção nenhuma. E nesses dias você se pergunta, será que Deus ainda está comigo? Será que Ele ainda tem algo para mim? E é justamente nessa ausência de sensações que Ele trabalha de forma mais profunda. Porque fé não é sensação. Fé é decisão. Decidir continuar mesmo sem ver. Decidir acreditar mesmo sem sentir. Decidir dar um passo mesmo quando tudo dentro de você grita para ficar parado. Mas você não é obrigado a ser perfeito. Não é obrigado a acertar sempre. Não é obrigado a carregar o mundo nas costas. Talvez você esteja vivendo um ciclo de cobrança interna tão pesado que até as pequenas coisas te parecem grandes. Mas olha para a realidade. Você está lutando, está resistindo, está tentando. Isso já diz muito sobre você. A dor não está aí para te paralisar, mas para te revelar. Deus não te capacitou para ser esmagado pelas circunstâncias, mas para transformar cada dificuldade em maturidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. A força não é sua, é dele. Muitas vezes, o que machuca não é o erro em si, mas o eco dele dentro de você. É como se a mente ficasse lembrando, revisando, repassando cada detalhe, cada palavra, cada decisão, como se estivesse tentando te convencer de que você deveria ter sido melhor. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha considerado. Você está se cobrando por maturidade que só existe depois da experiência? É injusto se punir por algo que você não tinha como saber antes de viver. O erro ensina, a queda desperta, a falha amadurece. Mas quando você se culpa demais, transforma o aprendizado em sentença e isso enfraquece a alma. Talvez por isso você esteja sentindo esse peso que não passa, o peso da autocrítica, da autocobrança, da autossabotagem. Mas Deus não te trata assim. Deus te ensina, te guia, te corrige com amor, não com condenação. Pois o Senhor consola o seu povo, Isaías 49:13. E quando Ele consola, o coração não é esmagado, é reorganizado. Você já percebeu como a sensação de fracasso tenta criar identidade? Ela tenta sussurrar, você é isso, você é o erro, você é a queda. Mas essa voz não vem de Deus. Essa voz vem da dor, da insegurança, das experiências que te feriram. E você não pode permitir que a dor seja responsável por escrever sua identidade. Você pode ter falhado, mas isso não significa que você seja um fracasso. Há uma diferença gigantesca entre errar e ser definido pelo erro. Você é uma obra em andamento, um processo vivo, um caminho sendo lapidado. E Deus não desistiu desse caminho. Ele não desistiu de trabalhar em você. Não desistiu de moldar você. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. Isso significa que mesmo que você esteja caído agora,
Deus já vê você de pé. Mesmo que você esteja confuso agora, Deus já vê clareza. Mesmo que você esteja chorando agora, Deus já vê a tua próxima vitória se aproximando. A dor que você sente talvez tenha vindo de uma tentativa que não deu certo. Talvez de algo que você colocou o coração inteiro e mesmo assim não funcionou. E dói quando você coloca expectativa, fé, força e o resultado não acontece da forma que imaginava. Mas isso não significa que você está longe do propósito. Às vezes, o que parece ser uma porta fechada é apenas Deus te protegendo de caminhos que iriam te ferir ainda mais. E quando você tenta insistir em algo que Deus já finalizou, o coração sente, a alma pesa e a mente se confunde. Mas isso não é fracasso, é direção. Você não perdeu, você foi redirecionado. E mesmo agora, nesse sentimento de confusão, Deus continua guiando seus passos. O Senhor firma os passos do homem. Salmos 37, 23. Ele está firmando os seus mesmo que você não sinta. O que parece desordem na sua visão é ordem na visão dele. Talvez você esteja enfrentando noites difíceis em que o pensamento tenta te convencer de que você não vai conseguir. Noites em que a mente fala mais alto que a fé. Noites em que a solidão parece abraçar os seus ombros e te lembrar de tudo o que deu errado. Mas eu preciso te dizer, a noite não é o fim, é apenas um tempo de silêncio onde Deus trabalha nos detalhes que você não vê. Aquieta o coração por um instante, respira profundamente. Permita-se sentir sem se julgar. O medo não te torna fraco, a dúvida não te torna incapaz, o desânimo não te torna indigno. Tudo isso apenas mostra que você está vivo, que sente, que luta. E cada luta revela algo sobre você. Você só está cansado porque não desistiu. A desistência é silenciosa, a persistência é dolorosa. E você ainda está aqui, ainda está tentando entender, ainda está buscando direção. Isso já é vitória. Eu sei que às vezes a sensação é de estar andando em círculos, repetindo padrões, tentando avançar e tropeçando nos mesmos pontos. Parece que o tempo passa e nada muda. Parece que todo mundo cresce e você fica parado. Parece que você está preso a uma versão de si mesmo que não consegue romper. Mas isso não é verdade. O crescimento não acontece na mesma velocidade para todos. E o que Deus está fazendo em você não é superficial, é profundo. Transformação verdadeira exige tempo, exige confrontos internos, exige momentos de silêncio, exige perdas, exige desconforto. Você não está atrasado, você está sendo moldado. E o processo de moldar não é bonito, mas é necessário. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40, 31. A renovação está vindo, mesmo que você não sinta ainda. E agora que você chegou até aqui, talvez comece a perceber que o que você chama de fraqueza pode ser, na verdade, o terreno onde Deus vai plantar a sua próxima vitória. Você está sentindo medo porque algo novo está tentando nascer. Você está sentindo angústia porque seu coração está lutando contra velhas narrativas. Você está sentindo dúvida porque a sua mente ainda não conseguiu entender o que Deus já decidiu em espírito. Não interprete sua dor como abandono. Interprete como transição. Deus não te trouxe até aqui para te largar no meio do caminho. Ele não te mostrou a ferida para te expor, mas para te curar. E mesmo que agora você esteja caminhando devagar, mesmo que esteja tentando se recompor, mesmo que ainda esteja juntando forças para continuar, saiba que a história não termina aqui. Se você sentiu essa mensagem tocar alguma área da sua alma, se alguma palavra aqui encontrou um espaço dentro do seu coração, eu quero te convidar agora a fazer uma oração comigo. Não importa onde você esteja, se está sentado, deitado, cansado, emocionado, apenas permita que estas palavras entrem no seu espírito. Respire fundo, acalme a sua mente por um instante, feche os olhos se puder.
Vamos falar com Deus juntos, porque Ele está ouvindo você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa que está orando comigo. Tu conheces cada dor, cada pensamento, cada silêncio, cada luta que ninguém vê. Tu sabes da angústia que pesa, do medo que tenta paralisar, da culpa que insiste em voltar. Pai, em nome de Jesus eu peço, toca agora o coração dela, restaura as forças, renova a esperança, derrama sobre ela o consolo que só o Teu Espírito pode dar. Que toda sensação de fracasso seja arrancada agora. Que toda mentira que teima em dizer que ela não é capaz seja destruída pela Tua verdade. Que ela sinta a Tua mão segurando a dela e lembrando que a queda não define o destino e que a falha não apaga o propósito. Senhor, fortalece essa vida, levanta, sustenta, cura o que foi ferido, acalma o que está agitado, clareia o que está confuso. Que a paz que excede todo entendimento invada o coração dela agora. E que ela entenda, de uma vez por todas, que ela não é a falha que viveu, ela é a vitória que o Senhor está preparando. Em nome de Jesus, amém. Se você recebe essa oração, escreva aqui nos comentários: eu recebo essa oração. E se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem, restauram e levantam a sua fé. Que Deus te abençoe poderosamente.